A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Alô, alô, meu povo, boa noite. E aí, gente, como é que tá esse domingão aí, dia 16 de janeiro de 2022, Eva 634. Betinha tá aqui, ó. Gente, vou atualizar o boletim médico da Betinha hoje, dar uma resumida no dia dela aqui, sabe? Ê, Pedro, eu vou te contar depois como é que tá as recomendações dessa moça, eu vou filmar. Uma frase, gente, eu vou resumir numa frase para vocês terem uma ideia, viu? Lá no meu Goiás tem um ditado que fala o seguinte, assim, ó: quem descansa carrega pedra. Vocês já ouviram isso? Não vou falar mais nada não, viu? Vou deixar para ela explicar depois. Eita, vamos lá, gente, ó, acendendo as nossas lanterninhas, né? E a gente já entendeu que toda vez que a gente se refere a essa lanterninha, essa luz que somos nós em essência, né? Que a gente coloque essa nossa essência em evidência agora para brilhar. Cada um de nós sendo identificado pela espiritualidade como um pontinho de luz onde estamos, atraindo, né, aquilo que necessita também ser iluminado. Então, que a espiritualidade nos observe, nos perceba, mas especialmente nos proteja, nos cerque com toda a energia necessária para que cumpramos aquilo que a providência divina programou para a noite de hoje. Pedimos também que sejamos intuídos para cada palavra, para que possamos ser o mais fiel possível a essa doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Gente, muito obrigado aí pela companhia feliz de vocês. A turma já está chegando aí, ó. Hoje eu vou tentar acompanhar um pouco mais os comentários, viu, gente? Olha, é o seguinte, quem já está aqui há muito tempo, a Fátima aí, ó, Cláudia Rodrigues, Wanda César, Marli Ogawa, vocês já sabem que o nosso estúdio aqui é na sala de casa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também se encontram nesse momento nas residências, né? Provavelmente pessoas que estão no trabalho, a caminho de casa, né? Se puderem até colocarem aí nos comentários e onde que vocês se encontram, né? Eu fico até feliz de poder saber isso. Eu tenho muita curiosidade, né, de entender. Mas como nós estamos em casa, ontem eu vi muitos comentários falando assim, fazendo referência a palestra. Eu falei assim, esse negócio não está certo não. Esse negócio aqui do Evangelho de Amor, isso aqui não é palestra, gente. Nós estamos aqui trocando ideia. Não tem palestrante aqui, não tem professor de espiritismo em lugar nenhum do mundo. Pensa nisso, lembra disso, entenda isso. Então hoje eu gostaria de transformar mesmo isso aqui num bate-papo, como se a gente estivesse sentado assim, numa roda, né? Na sala de casa, trocando ideia. Por isso que eu vou tentar dar uma acompanhada nos comentários aqui, né? Olha, tem gente que está no quarto, está em casa na fazenda, a Cássia Morada está no ateliê, como todos os dias, a Inês Tolentino descansando, aí, ó, já está deitada. Pois é, gente, olha que legal. Só podemos combinar desse jeito, então esquece essa história de palestra. E não olha para o Alex como palestrante, não, porque senão daqui um pouquinho vocês já estão decepcionados, tá? Não vamos rotular ninguém. Nós estamos aqui como ensinantes, lógico, mas também como aprendizes principalmente, tá bom?
Temos aniversariantes aqui hoje. Eu anotei aqui, deixa eu ver aonde. Estou acostumando aqui ainda, gente, porque é mais coisa agora para ficar atento. O Gustavo é neto da Adélia Maria. Tá fazendo era hoje. Vovó tá feliz, viu, Gustavo? Adriana Leão é lá da turma dos 300 ainda, né? Da meninada da madrugada. Tá completando era hoje. Parabéns, que Deus te abençoe. Cada vez mais serviço, mais oportunidade de servir na sua vida, viu? Olha, o Jair Shiatsu. Diferente esse sobrenome aqui, né, gente? Jair Shiatsu Coetes. Parabéns também. Tá completando era hoje. Ó, me perdoa, esse meu goianês não alcança, né, a pronúncia correta aí do seu sobrenome, viu? E olha só, gente, a Maria Vitória, filhotinha da Andréia Lemes, completando 9 aninhos hoje. E ela acompanha fielmente aqui o Evangelho de Amor, viu? A gente fica muito feliz com essa presença da criançada, dos adolescentes, dos jovens por aqui, né? Porque são o futuro e o presente, né, dessa pátria do Evangelho, desse coração do mundo. Muito bem, se tiver mais algum aniversariante aí, por favor, manifeste-se nos comentários, mesmo que a gente não mencione aqui, porque praticamente vai ser impossível, né, acompanhar todos, mas eu tenho certeza que os evangelistas do amor aí não deixarão passar em branco e vão reforçar aí as boas vibrações para vocês, não é mesmo? Muito bem, gente, e aí, como é que tá? Pensar muito, refletir bastante. Fez sentido aquela nossa prosa aqui de ontem, nosso bate-papo aqui. Para mim foi muito bom, viu? Hoje eu tenho certeza que eu já colhi resultados daquela recordação. Pedro Paulo, você tá por aí, meu amigo? Eita, eu fui entregar a Betinha aqui, hein, gente? Agora o Pedro Paulo tá assistindo aí, ele que é o enfermeiro. Ê, Pedro, você não dá um jeito nessa moça não pra você ver, viu? Mas tá bom, gente, ó, a corda vocal é músculo. Imagina quase 640 dias, né, cantando diariamente, além dos outros compromissos, né, que envolvem também esse trabalho com a voz. Então é importante que pare pelo menos aí uns 5 dias, né, para dar uma relaxada, uma descansada e poder voltar e estender por mais tempo aí, né, esse dom que para mim é fantástico, que é o de cantar. Muito bom. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, ontem eu anunciei para vocês aqui que o tema seria sobre dor moral. E eu confesso para vocês que eu pensei melhor, dei uma realinhada naquilo que estava planejado e eu percebi que esse tema precisa ser trabalhado com as canções mescladas com a argumentação, por uma coisa muito simples. Ele mexe muito conosco, né? E o trabalho da prosa aqui, ele vai abrindo feridas, sabe? Porque é assim que precisa ser. E a canção tem esse poder de trabalhar como um anestésico e, ao mesmo tempo, no finalzinho, vem fechando, né? Vem fazendo todo aquele processo do curativo. E eu fiquei meio preocupado, assim, de entrar com esse tema aqui, sem a presença da Elizabeth, e deixar algumas feridinhas abertas aí ao final. Então, por prudência, espero que vocês compreendam. Quando ela estiver de boa, né, a gente volta aqui e dá sequência, porque é um assunto muito importante. Entender essa diferença de dor física com dor moral, o propósito de cada uma delas, qual delas que realmente proporciona um efeito mais interessante assim, para a nossa evolução. Tá bom? Mas nós não poderíamos, né, deixar de estar aqui hoje, por isso escolhemos o céu e o inferno. Porque eu pensei assim, olha, eu preciso transformar isso aqui numa sala de bate-papo. E esse tema, como diria lá no meu Goiás, a gente pensa num tema custoso. Não é? Ou você tem facilidade de conversar sobre o céu e o inferno? Não sei, mas nós pegamos aqui uma linha de raciocínio, para mim, bem legal. Eu tenho certeza, né, que nós vamos tirar bastante proveito aqui hoje. Bom, é lógico que nós temos como base, né, uma dessas obras aí, que faz parte do que demorei para aprender essa palavra, gente, do Pentateuco.
da doutrina espírita, dessa doutrina dos espíritos, né? Que é o livro O Céu e o Inferno. Né? Esse livro, a primeira edição, gente, ela foi publicada em 5 de agosto do ano de 1865. Então, nós estamos prestes a completar, se eu não me engano, vocês podem, né, por favor, me auxiliar aí na matemática, aí, ó, quase 157 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. Também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Memorize essa frase aí, ó. O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Pentateuco, né, gente? São 5 livros, né, que norteiam o Espiritismo. Eu fiz questão até de... Acredito que eu coloquei uma imagem aqui, deixa eu ver se está aqui. Está aí, ó, a imagem com 5 livros aí. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Esses 3 a gente usa com mais frequência aqui no Evangelho de Amor. O Céu e o Inferno, ou seja, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, né, que é os milagres de Jesus segundo a doutrina espírita. Combinado? Então é isso. Mas a pergunta inicial aqui é a seguinte: por que o céu e o inferno segundo o Espiritismo? Você já parou para se questionar sobre isso? É uma coisa bem simples de entender, né? Como nós estamos aqui numa sala de bate-papo, quem lembra do seu quinzinho lá de Itaberá? Eu chego em Itaberá, por exemplo, gente, é só uma simulação. E pergunta assim para o seu quinzinho, como é que é morar em Itaberá? Pode ser, é uma suposição, tá? Que ele me diga o seguinte: Alex, eu adoro Itaberá. Itaberá é tudo de bom. Não tem essa expressão? Cidade tranquila, que é uma cidade para viver, não tem melhor, povo ajeitado. Aí, suponhamos, né, a gente só faz isso com quem a gente tem confiança, né? Que eu pergunte para a Gisele lá de Itaberá: ô Gisele, como é que é morar em Itaberá? E pode ser que ela me diga assim: Alex de Deus, eu não aguento mais Itaberá. Eu estou estressado com o paradeiro daqui, porque tem gente que gosta do movimento. Eu não aguento mais isso aqui, não. Então, não tem Itaberá segundo o seu quinzinho e Itaberá segundo a Gisele? Pois é. Mas por que o céu e o inferno segundo o Espiritismo? Gente, por uma coisa muito simples. Até então, e vocês vão me ajudando a conferir aí se o que eu estou dizendo aqui tem consonância, né? Está de acordo com a linha de raciocínio e a vivência de vocês aí também. Porque é muito simples, todos nós tínhamos, né, às vezes até temos, uma visão de céu e inferno que nós aprendemos, ou que havíamos aprendido. É ou não é? Então, os Espíritos vieram nos trazer um novo olhar, ou seja, uma nova interpretação. E diante disso a gente se pergunta, né, porque é bom perguntar, o que seria então, nessa visão dos Espíritos, o céu e o inferno? Como é a justiça divina segundo o Espiritismo? Gente, a maioria de nós tem visões muito parecidas. Deixa eu aumentar o tamanho desse negócio aqui, porque para a gente conversar na sala, a gente tem que ficar olhando nos olhos das pessoas, não é? A maioria de nós, eu vou ter que olhar nos comentários aqui também para perceber vocês por aqui, viu? A maioria de nós aprendeu visões muito parecidas do céu e do inferno. Tem um escritor, ele é dirigente de uma casa espírita em São Paulo, ele escreveu 3 livros, um deles chama Histórias ao Entardecer. E ele propõe a seguinte historinha. Eu vou dar lógica, uma floreada na historinha, né? Ele falou que havia um aprendiz de samurai que queria muito saber o que é céu e o que é inferno, o que seria o céu e o que seria o inferno. E ele ficou sabendo que lá para as bandas de Itaberá tinha um sábio. Sabe o nome do sábio? Adivinha?
Pode adivinhar. Isso mesmo, já adivinharam aí. O mestre Quinzin, lá para as bandas de Itaberá. E esse aprendiz de samurai, então, foi procurar. Chegando lá, logo de cara, ele já perguntou para o mestre Quinzin, né? Ô mestre, o que é céu? O que é inferno? Gente, o sábio itaberabense, falei certo? Olhou para ele e disse assim, uai, porque lá em Itaberá também o povo fala uai, sabe? Seu Quinzin tem raízes mineiras. Falei assim, uai, como assim? Você não sabe o que é inferno? Nossa senhora, você é um imbecil. Gente, seu Quinzin respondeu desse jeito, o mestre Quinzin, para aquele aprendiz. Aquela resposta não foi nada condizente, né, com a postura esperada de um sábio. Tanto é que aquela resposta pegou o aprendiz de samurai de surpresa. O que ele fez, gente? Todo samurai, você sabe que tem espada, né? A espada fica guardada na bainha. Ele desembainhou a espada na hora. Igualzinho nós. Quer exemplo? Vamos pensar aqui. No trânsito, gente. Quem aí de vez em quando no trânsito não acontece uma coisa, você já tira a espada na hora. Na fila da lotérica. Você está lá, sujeito, descarado, resolve furar a fila assim, ó, na cara, limpa. Ah, mas você não vê a hora que você já tirou isso. Não é assim? De vez em quando, às vezes, até em casa, em alguns momentos, a gente tem essa atitude. Sabe, desembainha a espada, assim, no ímpeto, e com raiva, porque foi o que aconteceu. Aquele aprendiz de samurai, ele teve uma reação, sabe? Uma reação instintiva. Quem aqui nunca passou por isso? Estou vendo os comentários aqui. Vocês ficam pondo carinha de risada aí, é porque isso é verdade. Tem ressonância com o que eu estou falando. Aí, gente, aquele momento que você respira fundo. E aí a pessoa fala para você assim, conta de 1 até 10. Dependendo da situação, até 100. Aí dentro da sua casa, hoje, aconteceu uma situação aí que você precisou contar até 1000, não foi? Gente, o sábio, o mestre Quinzin, quando aquele jovem desembainhou a espada, na hora, naquele ímpeto, nervoso, o mestre rapidamente olhou para ele e falou o seguinte, isso é inferno, isso é inferno. Olha como nós podemos aprender com as histórias, gente. O aprendiz de samurai respirou fundo. Fez aquele movimento de embainhar a espada novamente. Daniel Goleman, ele é PhD. Gente, PhD, eu falo que é quase PhDeus, sabe? É uma pessoa assim, muito estudada, né? Tem muito diploma e tal. Ele é PhD em psicologia do comportamento. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm Daniel Goleman, né, como uma referência. No seu livro Inteligência Emocional, talvez um dos mais conhecidos aqui no Brasil, ele diz o seguinte, que toda vez que você respira fundo, você oxigena o seu cérebro. Aí você permite que a informação transite pelo que ele chama de sistema límbico. Ou seja, é uma teia, como se fosse uma teia de aranha, é um sistema de estrutura, gente, que está lá no nosso cérebro profundo, sabe? Que desempenha várias funções, especialmente com relação à nossa memória, lembra da nossa prosa de ontem, e às nossas emoções. Então ele circula lá do nosso sistema límbico até alcançar o que eles chamam de córtex cerebral, que também, ou seja, é a sede das funções nervosas, que inclusive são responsáveis pela elaboração dos nossos movimentos. Então, essa história, gente, é tipo assim, ó, quando você respira fundo, esse sistema, ele faz uma filtragem dessas coisas, sabe? É como se ele fosse peneirando. E aí, quando você respira fundo, dá tempo de peneirar e tirar aquilo que não serve. Aí você
não faz bobagem. Está entendendo que interessante é isso? Que contar de 1 a 10 é fundamentado cientificamente. Olha que legal, que importante isso aqui, ó. Então, entenda já logo de cara que essa estratégia de contar de 1 a 10, toda vez, lembra disso, a partir de hoje, toda vez que você estiver, entre aspas, no inferno, respira fundo, conta de 1 até 10, até 100, até 1000. E aquele moço fez isso. Ele respirou, viu, pegou a espada e colocou na bainha de novo. Quando ele terminou de colocar a espada na bainha, o mestre Quinzinho olhou para ele e falou assim: isso é o céu. Você está entendendo, gente? Olha que interessante perceber essas coisas. Aqui, nós entendemos o seguinte: céu e inferno são estados de consciência. Eu vou deixar essa frase uns minutinhos para a gente memorizar isso. Essa é a base da visão que a doutrina dos espíritos vem nos ensinar. Céu e inferno, gente, não são lugares. Talvez seja meio chocante, né, essas informações trazidas pelos espíritos para muitos de nós que estamos enraizados em velhos dogmas, que nós precisamos nos desprender disso urgentemente. Não existe um lugar geográfico, gente, um galpão, uma sala, onde tem uma plaquinha assim, ó, bem-vindo, welcome, viu? Estou falando até inglês aqui. Bem-vindo ao céu ou ao inferno. Não tem isso. Então vamos recapitular, baseado na frase que está aí, ó, dependendo do que você está sentindo ou pensando nesse momento agora, olha aí para dentro de você. Tenha coragem de se perceber. Dependendo do que você está sentindo ou pensando agora, você pode estar no céu ou você pode estar no inferno. Essa é uma visão condizente, ou seja, uma visão de acordo com o conceito de Deus. Você concorda? Sim ou não? Aí você pode me dizer assim: Alex, eu ainda não entendi muito bem para me responder essa pergunta não, mas vamos lá, gente, vamos com calma. O povo desejando aí que Nossa Senhora cuida da Betinha. Eu tenho certeza que está cuidando, viu? E eu tenho certeza que Maria de Nazaré está cuidando. Olha como essa percepção é coerente com a visão de Deus. Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Quando Kardec perguntou à espiritualidade o que é Deus, o que é Deus? E a resposta parcial que eu vou trazer aqui foi assim, ó: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. No Evangelho de João 1, né, capítulo 4, versículo 8, lá resume assim, ó: Deus é amor. Portanto, calcula aqui comigo, vamos ser... hoje é um dia de trabalhar com a razão nos nossos pensamentos aqui. O inferno, gente, não poderia ser criado pelo amor. Você concorda comigo? E se Deus é a inteligência suprema, a causa, não há inferno. Não faz sentido. Mas a maioria de nós aprendeu, foi ensinado, foi doutrinado, herdou, aprendeu a acreditar no inferno. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Da agora para frente nós vamos conversar, que é na sala mesmo de casa que nós estamos aqui agora. Nós aprendemos uma visão de inferno mais ou menos assim. Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Primeira coisa, um lugar enorme, gente, é grande, porque tem que caber muita gente, não é? 2 diabão de cueca vermelha, as cuecas vermelhas foi minha conta, gente, esperando você na entrada com os tridentes, sabe, aqueles garfão grandão assim, rubro-negro, aquele solta até fumaça, espetando você assim, aí depois joga você naquele caldeirão lá, que assim, e você vai ficar fervendo lá para sempre. É mais ou menos isso. Olha só
Que criador malvado é esse, hein? Não é? O próprio Cristo, gente, está lá em Mateus, no capítulo 7, nos ensina o seguinte: se vós, que sois maus, o filho pede pão, você não dá pedra, ainda mais vosso Pai que está no céu. Mas, mesmo diante dessas afirmativas do Cristo, comparando com a gente, nós ainda continuamos acreditando no inferno, que Deus criou e vai jogar a gente lá eternamente. Não é interessante isso, gente? Um fogo que não apaga nunca. A ciência precisa estudar isso, hein? Que coisa é essa? Até onde vai a nossa inteligência? Nós precisamos raciocinar. Ou a falta de uso, né, dessa inteligência. E o céu? Vamos para o céu agora. Vocês estão rindo aí, né? Mas é sério o assunto. Eu estou falando mais ou menos a minha percepção. Gente, como é que é o céu que você imaginava? Ou talvez você imagina até hoje? Vou falar por mim. Azul e branco, lógico. Não tem outra cor, não é? Nuvens, anjos de asinhas tocando harpa, ouvindo Enya, como diria em Minas Gerais, o dia inteirinho. Gente, Enya é bom, é até muito bom, mas o dia inteirinho, para sempre, pelo amor de Deus, gente. Pensa, pelo menos 5 minutos de Elizabeth Lacerda, não é? Pelo menos tinha que ter pelo menos 5 minutinhos de Zeca Pagodinho também, eu não sei se vocês gostam não, mas ajuda, Jesus amado. Vamos voltar um pouquinho no tempo? A gente pode fazer esse exercício graças à nossa imaginação, não é? No céu tem anjos, a Soraya acabou de falar ali. Verdade, a Helenice correspondeu aí. Tem gente que está pensando. Vamos fazer uma viagem no tempo. Não precisa ir muito longe não, gente. Não faz pouco tempo, 7 anos de idade. Agora eu vou contando a minha história, vocês vão percebendo aí se isso tem alguma semelhança aí, viu? 7 anos de idade, não faz tanto tempo assim não, né? Época de catequese. Quem aí fez catequese? Crisma. Tenho certeza, eu conheço meu povo. Vocês ainda está chegando os comentários aqui, gente, do céu ainda, viu? Porque atrasa um pouquinho aqui, mas eu tô jardim bonito, é desse jeito. Quem aí fez catequese? Pois é, eu fiz. Minha mãe também era catequista. Só que eu não podia ficar na salinha da minha mãe, então eu ia para outra catequista, certo? Em dia diferente. A minha mãe parece que ela catequizava no sábado, eu participava no domingo de manhã, uma coisa assim, antes da missa, era mais ou menos isso, não lembro direitinho não. Muito bem, olha aí quantas pessoas, gente, que legal. Importantíssimo, né? Eliane Teles falou aí, muito bom, mas tem algumas coisas que a gente precisa rever. Um dia eu cheguei em casa, perguntei para minha mãe assim, eu estava preocupado esse dia, gente, porque eu recebi umas informações da catequista meio terrorista, com todo respeito, hein? A gente vai levar isso aqui de uma forma mais bem-humorada, porque o assunto é muito sério. Eu cheguei assim e falei assim, mamãe, se eu for bonzinho, eu vou para o céu quando eu morrer? Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, aham. Vocês já responderam a pergunta, assim, já não precisa falar nada. Só, aham. Deixa eu fechar um negócio aqui. Aí eu virei, mas eu não queria saber, não era a parte do céu, não. Eu queria saber, era a outra parte, que estava me interessando mais. Eu falei assim, mamãe, e se eu for malzinho, marvadinho, eu vou para o inferno? Ela falou assim, isso mesmo? Eu falei, tá. Ô mãe, quem roubou um chiclete vai pro caldeirão para sempre? Ela falou assim, aham. Eu falei, quem matou uma pessoa vai pro mesmo caldeirão? Ela, aham. Eu pensei assim, mas que justicinha fajuta é essa? Não é, gente? A inteligência suprema, o amor por excelência,
com uma justiça pior do que a justiça nossa aqui, dessa humanidade? Faz sentido isso, gente? O objetivo hoje aqui é a gente dar uma questionada em algumas coisas aqui. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 76. Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos? De nós, gente. Pode-se dizer, responde a espiritualidade, que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Falei, gente, então nós precisamos fazer uns questionamentos aí. Nós somos os seres inteligentes do universo ou não somos? O que vocês acham? Deus nos possibilitou inteligência e acrescentou ainda nessa fase que nós nos encontramos aqui, né, da humanidade, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, Alex? Vamos relembrar aqui. Árbitro, juiz. Juiz é o que apita o jogo, não é? Então, estou levando para o campo do esporte aqui, do futebol, por exemplo. Então, você é livre para apitar o jogo da sua própria vida. Gente, olha que maravilha isso. Comparação, como diz a moça lá de Paracatu, né, da Concessa lá. Deus criou todos nós iguais, né, simples e ignorantes, e nos possibilitou atingirmos, alcançarmos a inteligência e o livre-arbítrio, igualzinho para todos, certo? E lembra disso, ó, as oportunidades idênticas. E aí, Deus colocou todo mundo, é suposição aqui, dentro de Taberá. E Deus disse mais ou menos assim para nós, mais ou menos é porque o que eu vou falar que Deus disse, tá? Não porque Deus diz mais ou menos, entenda isso. Todo mundo fez uma reunião lá, todo mundo lá dentro de Taberá, todo mundo aqui está dotado de livre-arbítrio, toma aqui a inteligência para te ajudar, façam o que vocês quiserem. Ó, então uma coisa, presta atenção aqui, se plantar feijão, não colhe milho. Entendeu? É isso. Despediu falando assim, ó, vão comigo. Eu já não falo isso? Vai com Deus. Ele que falou, né, o pai que falou assim, ó, vão comigo. Pronto. E ele estava saindo, ele perguntou assim, mas para onde? Qual que é o objetivo? Ele falou assim, a evolução, a angelitude. Ó, a consciência crística, né? Angelitude. E aí a gente deve ter perguntado assim, Deus, então a gente vai ter que permanecer aqui em Taberá até a angelitude, criando as nossas asinhas aqui, escutando Ênia. Gente, tem sentido isso? Claro que não tem. Eu sei que não tem, eu estou só reforçando. Então, vamos olhar nos olhos uns dos outros aqui para ficar melhor. Vou voltar a tela aqui. O Espiritismo, gente, ele nos ensina, nos orienta, que nós temos que evoluir. Nós precisamos desenvolver a inteligência, a asinha da inteligência, e precisamos desenvolver a asa da moral, a intelectualidade e a moralidade. Até que nós sejamos co-criadores com Deus e nós seremos perfeitos. Olha que interessante isso. Então vamos imaginar o seguinte, que o destino é suposição, tá? É preciso ser didático, a gente tá batendo papo aqui na sala, né? Como se a gente estivesse conversando entre amigos ali, né? Imagina o seguinte, que o destino, a angelitude, o top, seria sair lá de Itaberá e ir para Baeté. Eu vou colocar Baeté para lembrar da Betinha aqui, né? É para lá que todo mundo tem que ir. O destino, o objetivo, a Baeté. Cada um de nós, inteligentes e com livre-arbítrio, escolheremos como chegar em Abaeté. É assim. Você tem inteligência, você tem livre-arbítrio. Como diria aquele programa, né, que a gente fazia ligação para lá e gastava um dinheirão danado. Você decide. Você quer ir de bicicleta?
Tem problema, gente. Tudo, só que tem um detalhe, tudo que advier, né, da sua escolha, da ida para Abaeté, da sua ida para a Angelitude de bicicleta, é problema seu. Mas a maioria não entende assim. Na prática, não entende assim. Pode ser que até na falação entenda, no argumento entenda, mas na prática não entende assim. Como é que é na prática, Alex? Na prática, mais ou menos assim, você fala assim, nossa, porque eu sou tão legal, porque a gente não se acha legal, a gente se acha bem legal. E complemento fala assim, mas eu nasci numa família. Que família que eu fui encarnar. E aqui eu vou dizer uma coisa para você. É bom lembrar que nessa hora que você está pensando nisso, a sua família, pode ser que a sua família inteira esteja pensando a mesma coisa de você. Sabe o que pode estar acontecendo agora? Enquanto você está aqui agora, ó, ligadinho no Evangelho de Amor, pode ser que tenha alguém dizendo o seguinte, observando, sabe, de rabo de olho assim, só, falou, ó, foi lá pro tal do Eva, ó, pôs o foninho de ouvido, entrou pro quarto, graças a Deus, tomara que volta de lá menos diabo um pouquinho. Gente, é assim, a gente esquece dessa nossa alta responsabilidade. O outro vai escolher ir para Abaeté de helicóptero. Tem importância, tudo que vier da escolha, da ida para Abaeté de helicóptero, a responsabilidade é dele. Entre aspas, gente, Deus não tem nada com isso. Perceberam? Deus é amor. Falou para você assim, ó, vai que é sua, Tafarel. Quem lembra disso? Vai que é sua, Tafarel. O resto é com você. Entenda isso. Gente, na doutrina espírita é assim. Não tem nada inexplicável e é simples. Mas aí tem mais um detalhe que a gente precisa acrescentar aqui agora. Viu, Wanda César? Vai rindo aí. E o purgatório? Alguém pode contra-argumentar. Se você sair conversando essas coisas por aí sem dar uma base, você vai vendo, você vai parar. Não é? Porque às vezes a gente fica assim, ai meu Deus do céu, por que que eu fui nascer, fui reencarnar em Patos de Minas, meu Deus do céu. Tem uns que vaza de lá, né, Tânia de Deus? A Marlinzinha e o Carlinzinho, ó, chinelou de lá. Por que que eu reencarnei no Brasil? Por que eu não reencarnei na Suíça? Sabe por quê? É porque é aí que você precisa passar pelos desafios necessários para a sua evolução. É isso, gente. Ah, Alex, então é Deus que está querendo me punir? Não, gente, foi você que escolheu. Presta atenção nisso. André Luiz, o espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, olha, se você quiser, você pode encontrar isso, tanto no livro Missionários da Luz, quanto no livro Entre a Terra e o Céu. São 2 livros. Lá, André Luiz nos ensina, né, que nós, nessa condição evolutiva que nós estamos, gente, espíritos medianos aí, nós já interferimos no nosso planejamento reencarnatório. A gente põe defeito ali, a gente dá opinião, olha só. Emmanuel, né, um dos mentores do Chico Xavier, especialmente na área da psicografia, né, porque foram vários, ele nos ensina que a maioria de nós não pediu para nascer, vírgula, implorou, ponto de exclamação. Hã? Isso mesmo, lembra disso, quando você for olhar para aquele cunhado seu e pensar assim, o que eu estou fazendo com essa criatura aqui dentro de casa? Você pediu. Está tudo certinho. Está ok. Segundo o Espiritismo, gente, existe inferno um lugar? Não. Existe céu um lugar também? Não. Quem constrói o seu céu? Você. Todo dia. E o inferno? Você também. Idem, é assim.
Aí eu perguntei para minha mãe de novo, lembra lá da história da catequese? Eu falei assim, mãe, se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu for, a Marlizinha está escutando, se eu for marvadinho, eu vou para o inferno. E se eu for mais ou menos? Aí minha mãe falou assim, daí você vai para o purgatório. Gente de Deus, aí que deu um nó na minha cabeça mesmo. E a doutrina dos espíritos é fantástica, né? Porque ela vem nos convidar. Daqui a pouquinho eu volto lá na minha história da infância. Vamos aproveitar o que o Espiritismo sempre ensinar para nós aqui. A doutrina espírita nos convida a uma revisão também da ideia do purgatório. Não só dessa ideia de o céu e do inferno. Olha lá, deixa eu tentar colocar aqui um slide aqui para vocês aqui para facilitar esse questionamento. Pergunta 1013 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por purgatório? Foi a pergunta, né, direcionada por Kardec aos espíritos. E a resposta foi a seguinte: purgatório, dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre é na própria terra que vós mesmos fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar todos os vossos erros. Gente, eu fui no dicionário para perguntar, eu entendi o seguinte, purgatório vem de purgar. Purgar, traduzindo para o goianês já direto, para facilitar a nossa vida aqui, significa assim, ó, pagar em parcelas suaves. Tipo aquele carnê da Casa Bahia, sabe? Casas Bahia lá, Ricardo Eletro, essas coisas assim, que você compra aquilo e esquece que tem que pagar, que aquilo vence. É mais ou menos isso. Entenda isso, gente. A nossa vida, olha para a sua vida agora. E veja se você não concorda comigo e especialmente com o que os espíritos estão respondendo aqui para Kardec. A nossa vida, essa vida agora, essa realidade agora, num planeta de provas e expiações, vivendo o que nós estamos vivendo. Vem cá, será que nós já não estamos no purgatório? O que você acha? Por isso que eu disse para vocês que hoje é um convite a racionalizar a nossa vida. Aí minha mãe falou que a gente vai para o purgatório, que eu ia para o purgatório. Aí eu falei assim, ah tá. Ó, a Maria Aparecida Gonçalves, que é minha parente, está perguntando se eu já morei na roça. Por que você perguntou isso? Só por causa do meu sotaque? Lógico, eu fui criado na roça, gente. Eu apaixonado com roça. Aí eu falei assim, minha mãe, ah tá mãe. Como é que é o purgatório, mãe? Você já fez essas perguntas, gente? Aí minha mãe falou assim, você lembra do céu e do inferno? Eu falei assim, aham. Meu olho já começou a crescer, sabe? Ela falou assim, então, o purgatório é médio. Eu fui para o quarto. Aí, gente, eu fiquei pensando, como será esse médio? Menino, pensa as coisas do arco da velha, não é? Então o que eu vou falar aqui agora é o que eu pensei como criança. Então isso aqui não tem nada, eu não estou desrespeitando, né, nenhuma família religiosa, entenda muito bem. Né? Pensa agora com a cabeça de uma criança. Eu lá no quarto eu pensei assim, ó. Os diabões, eu vou falar no goianês aqui, porque eu já descobri que eu sou da roça mesmo, né? Os diabão, top de linha, tá tudo no inferno, não é? Então, os diabos assim, meia boca, tipo estagiário mais ou menos, tá no purgatório. Eu fui criando a imagem do purgatório. O caldeirão quente, gente, aquele que ferve mesmo assim, ó, para sempre, é no inferno. Então lá no purgatório, eles precisavam criar assim umas torturazinhas, sabe? Média. Pro purgatório, porque o purgatório é um lugar médio.
E eu continuei pensando lá, sabe? Eu pensava assim, gente do céu, como é que é Fátima Dantas? Como é que é esse purgatório? E aí minha imaginação pensa assim, um galpão, gente, bem grandão. É bem grandão, porque tem que caber todos nós aqui, viu? Já imaginou o tamanho de um galpão desse? Tem que caber nós tudinho aqui, ó. Afinal de contas, a gente não é nem do mal, mas nem totalmente do bem. Nós somos, assim, tudo mais ou menos, não é? Nós somos do médio, então esse galpão tinha que ser bem grande. E aí eu fiquei pensando assim, os diabão lá, meia boca, né? Estagiário, eles tudo lá cuidando de nós, fazendo bullying. O dia inteirinho, não é? Gente, aí eu pensava assim, então nós, todo mundo pendurado de cabeça para baixo, porque lá não tem o cardeirão para ferver a gente para sempre, né? Pendurado de cabeça para baixo, que aí fica mais emocionante, né? O sangue desce assim para a cabeça. E aí aqueles diabos meia boca, gente, passava o dia inteiro fazendo umas torturinhas médias. A gente puxava nosso cabelo, o dia inteiro beliscava na gente, cuspia na gente, para sempre. Hoje eu olho para isso e falo assim, pelo amor de Deus, gente, que Deus é esse? Que justiça mais sem nexo é essa? Por isso que nós precisamos lembrar da proposta da doutrina dos Espíritos. Nós somos os seres inteligentes do universo, construtores do nosso destino. Nós fizemos, nós fazemos e nós faremos escolhas todos os dias, a todo momento. Então, somos nós que entramos no inferno, saímos do inferno. Entramos no céu, saímos do céu. E de vez em quando a gente dá um passeio no purgatório. Faz sentido isso, gente? Pois é. 21h18. Tomar uma aguinha aqui agora. Enquanto isso, nós vamos escutar a Betinha cantando aqui, tá? Essa canção, gente, é uma receita para quem quer sair do inferno e caminhar a passos ligeiros na direção do céu. Agorinha, 3 minutinhos, nós estamos de volta. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz de silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor.
imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Muito bem. E aí, gente, gostaram? Viu que receita fantástica é essa? Só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. Só tu tens o poder de sair do inferno, passar pelo purgatório e ir para o céu. Não é? Perdão. Tem uma série de estratégias aqui para se conseguir êxito nesse propósito. Ó, você que está aí no Facebook, compartilha aí essa live aí, ó. Tem muitos amigos seus aí que estão precisando escutar isso, viu? Bota o nome deles aí, ó. Marca eles aí nos comentários aí que eles vão aparecer por aqui. Quem sabe se tornarão mais evangelistas do amor aqui. Gente, vamos lá então, hein? Eu aproveitei aqui, tomei uma água, dei minha canequinha aqui da Fraternidade Sem Fronteiras, ó, oferecimento Fraternidade Sem Fronteiras. Entra lá no site, camisetas, tem um monte de presentes lá, umas coisas bem legais. Você vai estar tirando proveito disso, lógico, é tudo útil, né? E ao mesmo tempo você vai estar colaborando aí com um projeto fantástico. Então, vamos lá. E os anjos e os demônios? Você tem curiosidade de entender isso aí? Eu tenho. Isso também fez parte lá da minha época de catequese, viu? No próprio livro, né, O Céu e o Inferno, os espíritos, eles nos propõem que não há um demônio. Não há. Porque se houvesse, gente, um ser criado, destinado ao mal para sempre, só poderia ser criado por Deus, porque nós só temos um Criador. Aí, como Deus é amor, Deus não poderia ter criado um ser destinado para o mal para sempre. Ah, e se outro criou, então tem outro Deus. Bom, então Deus deixa de ser Deus, se tiver outro Deus. Compreende? Percebe? E os anjos, Alex? Aí a minha pergunta agora é essa. Deus criou os anjos? Imagina o seguinte, gente. Vamos para o goianês para responder isso aqui. Imagina o seguinte. Você passou no vestibular ou conseguiu a vaga aí para uma faculdade por outros meios, né? Hoje nós temos vários aí. E aí você chega na faculdade para se matricular. E o reitor está lá atendendo pessoalmente, recebendo lá, né, os calouros. Olha que interessante. Aí ele pega seus documentos ali, observa direitinho e fala assim, ó, você, né, está aprovado aqui, está tudo certo, documentação beleza, vamos fazer sua matrícula agora, você vai estudar aqui por 5 anos. Perfeito. Aí vira para o outro assim que está do lado, olha os documentos e fala assim, ó, gostei de você, eu fui com a sua cara. Faz o seguinte, tá aqui o diploma, você não precisa estudar, tá aqui o diploma, que pode ir embora. Aí você olhou assim e falou assim, como assim? Você entendeu? Gente, Deus não criou um ser prontinho, perfeitinho, sem méritos.
Não tem sentido isso. Mas e Jesus, Alex? Jesus passou por onde nós passamos. A diferença é que, pelo que a espiritualidade explica, mesmo que eu ainda não consiga atingir o entendimento pleno disso, foi uma evolução em linha reta ao Criador. Você não perdeu tempo. Há espíritos que aproveitam ao máximo as encarnações e vão. É você que terá que ir para Baeté se você quiser atingir essa condição de anjo, angelitude. Você chegará lá por seus méritos. É você que vai escolher ir e, principalmente, como ir. Gente, olha que maravilhoso é isso. Olha a diferença daqueles conceitos anteriores. Nós precisamos pensar. Eu já contei uma história aqui, mas eu vou contar de novo agora. Não é causo, é caso. Uma psicóloga, amiga nossa, palestrante espírita. Ela recebeu no consultório o filho de uma pessoa lá da cidade dela. E esse menino, passando uma época, né, na terapia, e ele reclamava de tudo, e ele falava mal das escolas, falava mal do Brasil. Paizinho ruim é esse, essas faculdades não viram nada, esse país não sei o que, aquilo. E falava, e foi uma, duas, estava para a quinta sessão, ele virou para ela e falou, já resolvi meu problema. Falou, já? Mas o quê? Ele falou assim, eu vou mudar para o Canadá. Ela falou assim, vai mesmo, você tá? Não, eu vou. Aí ela olhou para ele e falou assim, você só não esquece de uma coisa, você vai junto. Você vai junto para o Canadá. Presta atenção. Gente, a física quântica, nós temos que aprender muito sobre a física quântica. Isso tem me despertado bastante atenção aqui, sabe? A física quântica, ela admite, né, que tudo na vida é interpretativo. A única verdade absoluta no universo é Deus. Ponto. O resto é interpretativo. Se você decidir, me ajuda aí, Marli, pelo conhecimento da psicanálise, se você decidir que a sua casa é um inferno, ela é. Se você decidir, você repetir, inclusive, aquele carro, se você fala assim, que carrinho, sabe? Com que você anda, você fala assim, ninguém merece. Decisão sua. Se você decide que aquelas pessoinhas que trabalham com você, sabe? Você ainda fala assim, que as pessoinhas lá, só por Deus, Alex, é porque não conhece. É isso. Você está interpretando. Aqui ou no Canadá. Está entendendo? Céu e inferno são construções nossas, gente. Diárias a cada momento. Tem um endocrinologista, ele é físico também, chamado Deepak Chopra. Eu acho que é assim que fala. Se não for, vocês me corrijam aí, por favor. Mas tem que escrever no comentário do jeito que fala, tá? No livro chamado Segredos da Vida, ele nos diz mais ou menos assim, ó, a glória, a plenitude, né, a felicidade da nossa jornada espiritual é equivalente à ironia dela. Alex, eu não sei se eu entendi isso não. Daqui a pouquinho eu vou tentar traduzir isso aqui para o goianês. Demora uns minutinhos aqui, mas eu acho que vai dar. Gente, quando você descobre que você tem todo o poder do mundo, você chegou na glória, é exatamente quando você toma consciência que você usou todo esse poder para se destruir. Nessa visão materialista nossa aqui, é exatamente isso. Deepak Chopra, ele diz que nós somos uma mistura. Isso aqui é muito legal, gente. Eu deveria ter até feito um slide para fixar melhor essa proposta dele aqui. Ele fala que nós somos uma mistura do prisioneiro, primeiro, do prisioneiro, do carcereiro e do herói. Então, do prisioneiro, gente, mas eu não estou preso. Quem está preso, Alex? Eu espero que você compreenda que ele está se referindo aqui,
que muitas vezes nós estamos presos naquilo que nós acreditamos. Tem muita gente preso no céu e no inferno, no purgatório, naquela visão ultrapassada, que foi importante numa época, mas que agora precisa ser substituída, aprimorada. Tem muita gente presa naquilo que acredita, preso naquilo que pensa, preso nos comportamentos, preso nas crenças. Por isso que ele fala que nós somos uma mistura de prisioneiro, mas somos também uma mistura de carcereiro. Quem é o carcereiro? É o que tem a chave. É aquele que tem o poder de ir lá, dar uma ou duas voltinhas na chave e destrancar a porta. E o herói é aquele que nos liberta. Nós somos o presidiário, o carcereiro e o herói ao mesmo tempo, gente. Vamos tentar traduzir para o goianês isso aqui agora, para ficar mais fácil. Vamos tentar entender isso aí, né? O que seria isso? O que isso tem a ver com o assunto da noite, com o tema, o céu e o inferno? Tudo a ver. Como, Alex? Olha só. Eu tentei achar um exemplo aqui interessante. Sábado próximo agora, eu preciso repetir a data aqui, porque esse evangelho fica aí na rede, né? Os que chegarem depois pode ficar meio sintonia. O próximo sábado, dia 22 de janeiro de 2022, sábado, 22 de janeiro de 2022, você acorda pela manhã e diz assim, credo em cruz. Você já falou isso? Credo em cruz, gente. Nossa Senhora, que calor. Às vezes no outro lugar que você está, na outra região, é o contrário, mas que frio. Nossa, mais uma semana, porque para muitos a semana começa na segunda-feira, né? Vai começar tudo de novo. Você é prisioneiro. Você está no inferno. Você está entendendo? Aí, mais ou menos lá para o meio-dia, você diz assim, gente, até que não está tão quente assim. Ó, até que sábado não está tão ruim do jeito que eu tinha pensado lá pela manhã. Opa, você pegou a chave da sua vida na mão. Você agora assumiu a posição de carcereiro. Ó, você saiu do inferno e foi para o purgatório. Tá vendo? E o dia vai seguindo, 6 horas da tarde, você fala assim, nossa, já está quase acabando o sábado. Olha só, e hoje, 22 de janeiro de 2022, tem a live de Goiatuba. Ó que beleza. Hoje a Betinha vai voltar, ela falou que vai voltar hoje, ó. Vai cantar para mim. Olha que maravilha. Vou matar a saudade do seu Pedro, lá de Goiatuba, gente. Olha só que legal, que bacana. Pronto, você se libertou, você permitiu que o herói te libertasse, que é você mesmo, foi para o céu, está no céu. Percebe, gente, que tudo nessa vida é uma questão de estado de consciência. Vamos mais um pouquinho? Ainda tem 21h34, eu acho que ainda tem um tempo aqui. Se a Betinha não me chamar a atenção, que eu vou dar mais uns exemplos aqui. A mulherada do Eva, que é a maioria, né, gente? Tem uns históricos aqui, que o YouTube manda para nós aqui, a grande parte aqui são as mulheres. A gente sabe que o maridão sempre está do lado aí, mas nos comentários aí, fazendo login aí, a maioria são mulheres, né? Atenção, atenção, senhoras, senhoritas, que são ligadinhas no Evangelho de Amor agora. Você acorda maravilhosa, uma beleza, no céu, sabe? Tá tudo bem. E aí você resolve ir no supermercado. Aí lá no supermercado, você encontra uma pessoa, gente, que você não via há muito tempo, mas muito tempo que você não via a pessoa. A pessoa olha para você, antes dela falar bom dia, ela fala assim, nossa fulana, mas você está pálida. Pronto. Você acabou de entrar para o inferno. Aí você passa o dia inteirinho, gente, pensando assim, perguntando, você chega em casa para o marido, olha que em mim que eu estou pálida. Aí a pessoa olha para você e fala, tá, não, eu não estou sim, fala sério, não, pode falar. Não, eu estou pálida.
Aí você vai para frente do espelho, você observa. E aqui pronto, você foi para o inferno, gente. Você está entendendo? Prisão. Você foi lá e 2 voltinhas para trás, trancou a cela e rodou e largou a chave para lá. Quer mais exemplo? É bom assim, a gente aprende com exemplo, não aprende? Aquela cunhada sua, Natal de 1983, domingo, você lembra até o dia, 1983, domingo, pode olhar aí na folhinha aí para você ver se não é, eu pesquisei antes, domingo, aquela cunhada, gente, você organizou tudo, você fez maionese, frango assado, fez que suco, sabe aquele suquinho que tem gosto de tinta? Você fez que suco, você fez café, você fez pudim, doce, tudo com queijo. Aí essa que é a cunhada sua. Chega lá na festa do Natal, olha para você e fala assim, nossa, você chegou para você, né? Falou assim, você está acima do peso, hein? Aí você olhou para ela e falou assim, nossa, mas eu estou até de dieta. Passei esse mês de dezembro todinho aqui numa dieta. Ela olha para você e fala assim, dieta? Comendo desse jeito? Você está parecendo um aspirador de pó para comer. Natal de 1983, domingo. Era 11h40 da manhã, mais ou menos. Ela jogou você direitinho no caldeirão fervente para sempre. E você continua fervendo até hoje. Pelo amor de Deus, vem para o céu. Sai daí. Gente, esse é um exemplo, tá assim. De exemplo, de situações semelhantes na nossa vida. Sai do inferno. Não tá bom nesse lugar aí não, ai. Facebook, vamos agora, mais para cá. Você está rindo aí, você está achando bom, né? Ó, Facebook, você escolheu uma foto caprichada, você tirou umas, virou para cá, virou para ali, não ficou bom nesse canto da casa aqui, você foi ali no beirado da janela, aí tinha um pé de rosa assim atrás. Não, agora ficou bom mesmo, você ajeitou aquele olhar, desse lado aqui fica melhor para você tirar selfie, não, aqui ficou melhor, assim, você olhar, fechar um pouquinho os olhos, assim, tá, ficou bom. Aí você foi lá, postou a foto no Facebook, caprichou, pôs uma frase daquela assim, bem chamativa mesmo. Gente, passou 2 horas, não tinha nenhuma curtida. Pronto, você já foi para o purgatório. E aí você já começa, sua mente aqui, lembra do pensar e refletir aqui, ó, quando você pensa, suas figurinhas aqui, seus quadros mentais, você já começou assim, ó. Eu vou eliminar as pessoas da minha vida. Ah, vou mesmo. Com a fulana, eu não compartilho mais nada nessa vida. Ciclano aqui, ó, eu já vou excluir, pronto, já vou excluir, bloquear da minha lista, em tudo, na minha lista de amiga aqui, ó, acabou. Beltrano, eu até segui a pessoa, toda vez que ela posta alguma coisa lá, eu vou lá, faço comentário, elogio, nem passou aqui, também não sigo mais. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha, essas mídias sociais, eu vou te falar um negócio, pensa num trem bom para levar as pessoas para manter no inferno. Você, ó, escuta o que eu estou te falando aqui, eu estou olhando aqui, olha aqui para mim aqui, ó. Você que passa o dia inteirinho mexendo nesse tal desse Facebook, Instagram, sei lá mais o que, zap, curtindo essas coisinhas que não vão levar o universo, o mundo e você mesmo para o céu. Sai daí, porque o demônio é você. Alex, isso é um desrespeito. Presta atenção. E eu vou te falar, mas tem mais um monte juntinho com você nesse processo.
assistindo as coisas, curtindo isso, aquilo, seguindo não sei quem, que não leva ninguém para o céu, só mantém no purgatório ou no inferno, ardendo lá. Não, gente. Não dá mais, nós não merecemos isso aí. E aí alguém falou assim, a rede social de jeito nenhum, nenhuma, tem coisa boa demais nisso. Nós precisamos aproveitar também aqueles que se sentirem bem, né, gente? Também não adianta forçar nada. Mas nós nunca tivemos tanta oportunidade de conhecimento como nós temos agora. Então a gente também não pode sair do 8 para o 80, né? Porque é aqui, ó, a responsabilidade da escolha, lembra? Inteligência e livre-arbítrio. Competência de selecionar entre uma coisa e outra, ou entre várias coisas, escolher uma e deixar que ela prevaleça sobre as demais. Nós temos essa opção. E a internet hoje pode nos possibilitar muita informação, melhoria da nossa inteligência e, lógico, mais capacidade para fazer escolha, melhorar discernimento para escolher melhor, utilizar melhor o nosso livre-arbítrio e assim a gente avançar na direção da luz e nos propósitos do bem. É bom pensar nesse outro lado também. Bom, eu penso que já está de bom tamanho aqui por hoje, né? A gente já pode ir seguindo aqui para a nossa conclusão. André Luiz, está lá no livro Respostas da Vida, gente. Acho que eu fiz até um slide aqui para favorecer para todos nós aqui, ó. Guarda essa frase aí para você aí, ó. Repete, leia junto comigo aqui, ó. O único mal a temer é o que ainda resta dentro de nós. É André Luiz que está falando isso aí, ó. Se você quiser aprofundar depois, está lá no livro Respostas da Vida. O único mal a temer é o que ainda resta dentro de nós. E aí a gente reza o Pai Nosso, e tem um pedacinho que a gente fala lá assim, ó, e livrai-nos do mal, amém. E o único mal que nos resta é o que está ainda dentro de nós. Gente, o mal não está lá fora. O mal está aqui dentro. O mal está aí. Então, sai daí. Sai desse inferno. Sai desse purgatório. Esse é o recado da noite, é o bate-papo que nós imaginamos aqui que poderia ser útil para algum de nós. Eu tenho mais uma coisinha aqui que eu me lembrei. É bom a gente lembrar o seguinte, com uma frase, gente. Eu não vou nem dizer com uma palavra, né? Porque a nossa capacidade de síntese talvez não seja tamanho ainda que a gente possa carregar essa palavra com uma carga de vibratória tão positiva que ela consiga ter o efeito da frase. Mas com uma frase, nós podemos colocar uma pessoa no inferno ou tirá-la de lá. Entenda muito bem isso. Nós somos instrumentos da evolução de todas as pessoas que convivem conosco. Instrumentos de Deus. Analisa isso. Quando você diz para um filho adolescente assim, ó, que ele é um encapetado, cuidado, você está colocando esse espírito no inferno. E eu vou te falar uma coisa, vai ser difícil depois tirar isso da cabeça dele. Quando você diz para uma criança assim, ó, ele não tem jeito, isso aí não tem jeito, isso não tem mais recurso, isso aí já está perdido. Inferno. Está jogando ele dentro do caldeirão. Às vezes você fala assim, ó, eu vou te falar uma coisa, eu vou desistir de você. Quando você fala isso para uma pessoa, gente, você está jogando ela no caldeirão fervente. Entenda isso. E olha só, às vezes, sem sair do lugar, sem esforço, de uma forma muito simples, nós também temos o poder de tirar alguém do inferno. Tirar alguém do purgatório e colocar no céu. Nós temos esse poder? Sabia disso?
Como? Você sabe como? Você sabe como. Eu também sei como. Eu sei que você sabe. Eu não preciso ficar aqui mais 10, 15, 20 minutos dando exemplos. O que falta para nós é mais atitude que conduza nós e os que convivem conosco na direção do céu, de um estado de consciência alinhado com as leis divinas. Perfeito? Tem sentido isso, gente? Aí vocês me contam aí, depois eu vou tirar um tempinho aqui para ler esses comentários aí com um carinho, uma atenção que vocês merecem, viu? Muito bem, então é isso, né? Acabou. Amanhã, quem sabe, né, nós estaremos aqui novamente. Eu não vou nem falar tema aqui não, porque senão eu ponho um tema aqui, depois amanhã eu mudo ele. Mas se vocês estiverem juntos aqui, né, apoiando, sustentando aí, eu me comprometo a retornar aqui mais uma vez para juntos a gente aprender um pouquinho mais sobre, por meio dessa doutrina abençoada e consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Muito bom. Então é isso, gente. Ó, se você precisar de alguma coisa aí, né, entre em contato conosco, está aí o nosso Zap. Nós estamos tentando manter as respostas bem atualizadas, né? Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva. Se você está chegando agora, ativa o sininho também. A gente sempre está por aqui, né? Normalmente às 20 horas e 30 minutos diariamente, né, com o Evangelho de Amor. Você que está aí no Facebook, né, nas nossas páginas aí, aperta o legalzinho aí, né? Inscreva-se também aí nos nossos canais, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de esparramar um pouco de céu por esse mundão de Deus, tá bom? Gente, gratidão pela companhia feliz de todos vocês aí. Eu espero que de coração tenha tido um proveito na noite de hoje. Gratidão a Deus, à espiritualidade, né, a todos os que estão encarnados ou desencarnados participando desse Evangelho de Amor dessa noite. E nós deixaremos aqui, né, a nossa fluidificação da água, o nosso passe, como já de costume, por meio da canção, a Água da Vida, né, na voz da nossa querida Betinha. Faz maravilhas e vem do Senhor, fecunda minha alma, calma o meu coração, no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui,
Muito bem. É isso, né? Que as nossas rogativas, as nossas boas vibrações cheguem até aqueles, do ponto de vista de pessoas e também de locais que mais necessitam. Tá bom? Ó, Betinha teve aqui enquanto eu colocava a canção aqui, disse que está lá no fundão, acompanhando tudo aí, pediu para dizer para vocês que está muito grata, né, por todas as boas vibrações, pelos desejos aí, pelas palavras de carinho, e que em breve ela vai estar por aqui de novo, com muita alegria também, tá bom? Gente, beijo, fica com Deus, Deus abençoe, que vocês tenham uma noite no céu, tá bom? Lá vai aquele beijo, como disse a Elizabeth aqui, né, aquele que vai do nosso coração na direção do coração de cada um de vocês. Pega aí, porque é com muito carinho, com muita alegria que nós enviamos. É um beijo de agradecimento pela paciência de vocês, tá bom? Então vai lá. Pega, que é seu. Até amanhã, gente.